Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, que eu não costumo trazer esse tipo de vídeo pra cá. Na verdade, eu acho que eu nunca trouxe esse tipo de vídeo. O meu top 5 mangás favoritos no momento, né? Assim, no todo e tudo mais. E eu vou fazer isso com o meu top 5 livros favoritos. E assim, tô ansiosa pra fazer. E a maioria dos mangás que tem aqui já são mangás que eu saí de animes, eu continuei, terminei o anime e continuei de mangá. Então foi obras que me fizeram comprar o mangá, que tem um lugarzinho no meu coração. E assim, por isso que eu separei 5 obras. Eu poderia ter feito um top 10? Poderia, mas assim, o universo do mangá eu tô explorando bastante. Já li muita coisa já, mas ainda não li o bastante para mim ter um reconhecimento grande, sabe? E assim, mangás é uma coisa que eu tô explorando, não sou uma leitora de mangá viva. Comecei há pouco tempo a colecionar, comecei a ler por obras que eu já conhecia, colecionar por coisas que eu já sabia o que era. E assim, tô explorando novas obras, novas coisas. Então tem muita coisa aí que eu já li, gostei bastante, mas que não se tornou favoritaço assim no momento. Então esses já que são os que estão, que eu tenho um carinho a mais, né? Digamos assim. E fiz uma pequena makezinha que eu acho que ficou muito forte. Só pra dar uma carinha mais assim, não sei, saudável? Não, só pra parecer mais bonitinha nos vídeos, porque ela tava aparecendo com a cara muito seca. Então, resolvi fazer uma make, que eu acho que tá um make de festa isso aqui, basicamente. Eu espero que tenha ficado legal. Mas enfim, vamos começar o vídeo. E antes de começar, já sabe o que fazer. Se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Deixa seu like, seu comentário. Ativa o sininho para não perder notificação de quando sair vídeo novo. E lembrando que no mês agora de abril é mês de Vera. Então temos vídeo todo dia. Às 6 horas da noite e aos domingos ao meio-dia. Então, é isso. Chega de enrolação, vamos pro vídeo. É um vídeo bem curtinho mesmo. Então, vamos começar pelo top 5, né? Então, meu quinto livro aqui, que é uma das histórias que eu tô lendo. A história tá em andamento aqui no Brasil. Já tá concluída, né? Mas aqui no Brasil tá em andamento. E é uma das minhas favoritas, assim, na atualidade, que é um seinen. Que eu estou falando de Perfect World, que é uma história que eu não sabia que eu ia gostar tanto. Me prendeu assim desde o primeiro mangá, desde o primeiro volume, eu fiquei curiosa para saber mais da história, queria saber muito mais, tanto que tá fazendo parte de um dos projetinhos que eu tenho junto com a Tamara. E assim, é uma história que a gente vai descobrindo sobre coisas da vida mesmo, sabe? E a gente vai aprendendo com os personagens. Também a gente descobre sobre pessoas com deficiência, a dificuldade que tem, e aqui é girado em torno do Itsuki, né, que é uma pessoa cadeirante, e assim, é uma história incrível, incrível, eu tô gostando bastante. Atualmente a gente tá lendo o volume 7, vamos ler o volume 7, então eu acho que quando esse vídeo sair, a gente já vai ter lido o volume 7, né, mas assim, é uma história que eu tô gostando bastante, uma das minhas preferidas, e eu coloquei ela aqui no top 5, porque assim, eu gosto muito, mas ainda não é aquela favoritada, mas ela tá aqui como uma das minhas favoritas, assim, das minhas 5 primeiras obras favoritas, tá aqui, Perfect World. Eu sou uma pessoa que eu não curto muito esporte, né? Não curto muito esporte, não sei nada da área de esporte. Mas faltam duas coisas que eu fico interessada, que é futebol, quando tem época de Copa, que eu saio, eu aprendo tudo que é de futebol, né? Mas ano passado eu conheci um anime e isso me fez ficar apaixonada por vôlei. Mas não ao ponto de eu pesquisar tudo sobre vôlei, mas o vôlei em geral, que se torna tudo desse mangá. E eu estou falando de Haikyuu, que é uma obra, nossa, que é uma obra maravilhosa, que eu simplesmente estou apaixonada por tudo que acontece aqui nessa obra. E assim, Haikyuu, ao contrário das obras shounen que a gente lê, não tem aquele lance tipo luta, poder e tudo mais. São só estudantes perseguindo os seus sonhos. E o que é legal disso é que a gente vai aprendendo com eles. Tipo, eles estão ali trabalhando duro para se tornar melhores naquilo que eles acreditam ser bom para eles. E tem todo aquele lance, aquela emoção, sabe? E assim, os jogos aqui são muito parecidos com os jogos que a gente vê na vida real.
Então, tipo assim, eu já assisti uns jogos de vôlei quando eu tava tendo as Olimpíadas agora. E é muito parecido. Então, tipo assim, quando eu tava assistindo, eu só fui assistir por conta de Haikyuu, na real. Aí eu tava assistindo, tipo, eu já sabia de regras de jogo, já sabia de tudo, porque eu tinha visto tudo no anime, né? Então, tipo assim, Haikyuu foi um dos mangás, um dos animes que eu gostei bastante. Assisti todas as temporadas que tinha disponível e parti pro mangá logo, porque eu queria saber o que ia acontecer, eu queria saber o que tava rolando. Então eu já li o mangá todo, né? E assim, é uma história incrível e eu quero colecionar Haikyuu. Por enquanto eu tenho só o primeiro volume, né? Nessa edição Big aqui, da JBC, que é 2 em 1. E assim, é uma obra que eu realmente tenho um lugar no meu coração. Então ela tá aqui no meu top 4, porque eu adoro Haikyuu, não sei, é um sentimento muito bom, sabe? Então, assim, Haikyuu é uma das minhas obras favoritas do momento, né? E agora, vamos pro top 3. Vamos pro top 3. E assim, essa obra aqui, tá, vou falar logo. Meu top 3 vai ser My Hero Academia. Eu tô aqui mostrando o volume 18, porque não tem o volume 1, então eu tô colecionando aos poucos, tá? My Hero Academia foi uma obra que eu já tinha assistido o anime há muito tempo, tinha começado, na verdade, a primeira temporada, na época que eu tinha voltado a assistir anime, e eu ainda estava na escola, só que aí eu não empreendi muito os personagens, eu acho que eu não fui gostando tanto, porque eu estava mais na vibe de Naruto. Na época lá eu estava muito na vibe de Naruto, então, tipo, qualquer anime que eu assistia não chegava aos pés de Naruto. Mas enfim, aí depois eu resolvi dar uma segunda chance para My Hero Academia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque se tornou uma das minhas obras favoritas, tá? My Hero Academia é um misto de emoções, então aqui a gente acompanha o Izuku, que ele é uma pessoa que nasceu sem nenhuma individualidade, né? Num mundo onde todo mundo nasce com um poder, e o sonho dele sempre foi se tornar um herói, mesmo que ele não tivesse aquele poder. E aqui a gente acompanha todo todo o processo, tudo que eles fazem ali para se tornar um herói. Então ele vai para uma escola de herói para estudar, para se tornar um herói que salva as pessoas. E assim, tem gente que não gosta, tá, muito da obra. Eu particularmente amo, gosto muito, tem um lugarzinho no meu coração. E por mais que o final não tenha me agradado, eu ainda acho uma das minhas obras favoritas. Porque assim, para mim, a obra meio que, tipo, o final não deu o que era para ter dito desde o início do mangá. Tanto que eu já vi muita gente reclamando que, tipo, o mangá tava perdendo a essência e tudo mais, porque não tava indo pro que tava dizendo desde o início. Mas a obra sempre foi mostrada desde o início, que é como ele se tornou o melhor herói. Tudo ali no começo todo o processo de estudo que ele estava fazendo, tudo que ele passou para se tornar o herói que ele é hoje, sabe? Então, assim, o final eu li quando estava lançando, então possa ser também que eu não tenha aproveitado muito por conta do lançamento, do hype no momento. Então, acho que quando sair os últimos volumes, eu vou reler toda a obra de My Hero Academia. Talvez quando eu for reler de novo, talvez eu possa gostar da obra. Mas o final não me agradou muito, porque teve tudo o que teve e o protagonista não recebeu aquilo que era merecido, né? Mas fora isso, é uma das minhas obras favoritas e eu gosto de Haikyuu demais. Haikyuu. Eu gosto de My Hero Academia. My Hero Academia tá no meu coração, no meu cocorô, e é uma das minhas novas confortos favoritas. Eu simplesmente amo My Hero Academia. Esta obra foi a que me fez realmente começar a procurar mangá online, tá? Então, e eu estou falando de Demon Slayer. Não tô com o volume 1, então eu coloquei o volume 4 aqui. Que assim, na época foi recomendado por um colega meu da escola. E assim, assisti Demon Slayer, então foi depois da pandemia, a gente pegou a pandemia ainda. E assim, foi uma obra que me marcou muito, muito, muito. E assim, na época, assisti Demon Slayer, lançou o filme, entendeu? E antes de lançar o filme, eu queria saber o que ia acontecer. E foi o que eu fiz. Fui procurar na internet e achei a obra online. E li todo o mangá online. E foi uma experiência magnífica. E assim, foi um dos meus primeiros mangás que eu realmente fui atrás, fui procurar. Então,
Demon Slayer tem um lugar muito bom assim no meu coração. Fora que assim, o final foi um final bem apressado mesmo, poderia ter sido bem melhor, mas gostei bastante. E assim, é uma obra incrível mesmo. Quem já leu, quem já assistiu, sabe do que eu tô falando. Demon Slayer, apesar de muitos furos que tem aqui nessa obra, porque tem bastante furo de roteiro aqui, muita coisa, eu acho que a autora fez na pressa, tem muita coisa que ela fez na pressa. Então, tirando isso, a obra é incrível, é incrível. Demon Slayer tá aqui no meu segundo lugar, porque eu tenho um lugar no meu coração. É o Tanjiro lutando ali para tentar salvar a irmã. É uma história gratificante. Os Hashira, a gente tem um apego pelos Hashira. E assim, é um misto de sentimento e emoções que é muito difícil de explicar. Mas Demon Slayer tá aqui como segundo, top 2 da minha pilha de top 5, porque é uma das minhas obras favoritas. Tá? E quem é que ficou no primeiro lugar, no topo? Quem foi? Adivinhe. Quem adivinhar vai ganhar. Enfim, gente. Vamos lá, né? Não é segredo para ninguém que eu já tenho uma obra favorita na vida e eu sempre falo sobre ela. E eu não poderia não deixar aqui, né? Então eu acho que, mesmo que eu faça 1001 vídeos mostrando meus tops assim atualizados, eu sempre vou mostrar essa obra porque tá no meu coração, que é One Piece. Não é segredo para ninguém que essa obra é incrível para mim, é uma das minhas obras favoritas da vida. Eu nunca achei que eu ia gostar tanto de uma obra como eu gosto do One Piece. É um misto de sentimentos. One Piece, juro pra você, One Piece é um misto de sensações. Todo mundo, quando eu falo, qual é a sua obra favorita, One Piece? Ai, tenho medo porque são muitos episódios. Gente, é assim, no começo bate sim um medinho, mas vale muito a pena você dar uma chance para este anime. Você pode ler o mangá ou assistir o anime, que vai dar na mesma, vai ser uma obra incrível. No começo ali é um medinho, porque tem muitos episódios, mas depois que você assiste, depois que você vê aquele universo, você vê que, tipo, esse tanto de episódio, tanto de capítulo, é pouco porque a história quer contar, entendeu? Então, tipo assim, One Piece é muito bom, tem muitas reflexões aqui, eu acho que é uma obra que vai me marcar para sempre, né? Eu já falei muitas vezes que antes de eu assistir One Piece eu tinha muito preconceito, e minha obra favorita era Naruto. Eu gosto de Naruto, sim, inclusive é uma das minhas obras que eu tenho, assim, no meu coraçãozinho, mas o One Piece tomou um lugar. Eu nunca achei que assistir a história de One Piece fosse assim, mudar toda a minha perspectiva de vida. Então tá aqui, meu top 1 é o One Piece. Então se você não leu One Piece, se você não assistiu e tem medo de quantos episódios, dê uma chance, tá? Dê uma chance porque vale muito a pena, vale muito a pena, vale muito a pena. E eu acho que é isso. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E eu acho que é isso, né? Um bom vídeo para vocês e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!